dele, em nome de Jesus, a cada colaborador, que o Senhor possa manifestar o teu poder, a tua graça, manifesta o teu poder e opera milagres sobre a vida do teu filho visível. É o que eu te peço nessa manhã, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Graça e paz, bom dia. Amém. Deus é bom o tempo todo. Estamos mais uma vez aqui na presença do Senhor. Gratos a Deus por tudo que Deus tem feito. E eu fui muito criticado na semana passada, muito criticado. Me acusaram de estar praticando bullying contra os irmãos da igreja. Não concordo com isso. A pregação está lá ainda, Roger? Não caiu, não fui denunciado, não? Ah, então tá bom. Se eu não fui denunciado, tá bom. E nós vamos continuar, hoje nós vamos ler o texto de de 1 João capítulo 2. 1 João capítulo 2, versos 1 e 2 apenas. É um tema bem complexo. Na semana passada, vocês assistirem a pregação de novo, vocês vão ver que eu falei que tinha duas no final da pregação, já do meio para o final, tinham dois termos que eu queria falar na pregação. E eu falei só sobre um. Não dava tempo de falar sobre o segundo, mas eu não falei porque eu esqueci mesmo. O TDAH bateu forte, aí eu fui lembrar, eu estava no carro, aí já não dava mais tempo de voltar. E hoje a gente vai falar sobre esse segundo termo, que é muito importante. Então é uma continuação, literalmente, da mensagem da semana passada. Tá? Uma continuação, literalmente, da mensagem da semana passada, que é o versículo 1 e 2, que nós vamos ler, que diz assim: Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas para que vocês não pequem. Se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo. Aquele que é justo, Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Eu quero ler alguns versículos antes, para a gente poder pegar o gancho da semana passada. Porque o apóstolo João, ele está falando assim: escrevo-lhe estas coisas. Que coisas que João está falando? Escrevo-lhe estas coisas. As coisas que ele mencionou anteriormente, no capítulo 1. Então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a Bíblia ela não foi dividida em capítulos e versículos. Essa carta era uma carta lida corrida. João não escreveu a carta com capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 1. A carta era uma carta corrida. Então a gente vai pegar a partir do versículo 8 para a gente poder fazer o link da pregação da semana passada, que diz assim: João capítulo 1, versículo 8. 1 João capítulo 1, versículo 8. Se afirmamos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. E não vivemos na verdade, mas se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmamos que não pecamos, chamamos Deus de mentiroso e mostramos que não há em nós lugar para a sua palavra. Meus filhinhos, escrevo-lhe estas coisas. Que coisas? O que a gente está dizendo aqui sobre termos pecado. Para que vocês não pequem, se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo mundo. Então a primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o apóstolo está falando a respeito do pecado na vida do cristão. Então um dos propósitos do livro é mostrar para os cristãos genuínos, que o pecado ele não pode ser uma constante, mas muitas vezes ele é um acidente na vida do cristão. E aquele que afirma que não peca, ele já se faz mentiroso. Então, primeira coisa que eu queria mencionar para vocês. Vocês lembram quando a gente assiste aqueles filmes americanos, aqueles seriados americanos, quando tem aquela cena de alguém sendo preso? O camarada foi lá, ele cometeu um crime, a polícia chegou,
prende o cara, e aí, de repente, acontece uma coisa em todos os filmes, em 100% dos filmes. O que que é? Quem lembra? Hã? Não. Vamos lá, quem lembra? Não. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos prestar atenção aqui na pregação aqui, ó. Vou perguntar de novo. Quando a gente assiste os filmes e seriados americanos, quando a gente assiste o filme e os seriados americanos, acontece uma coisa em todos os filmes. Na hora da prisão, na hora que o cara é pego em flagrante, ele vai ser preso, ou que não seja em flagrante, acontece uma coisa em todos os filmes. Em todos os filmes é exatamente igual. Todos os filmes e séries americanas é exatamente igual. Lê os direitos dele. E eles falam assim: você tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo que você disser pode ser usado contra você em um tribunal. Você tem o direito de conversar com o advogado para aconselhamento antes de lhe fazermos qualquer pergunta. Você tem o direito de ter um advogado com você durante o interrogatório. E se você não puder pagar um advogado, um será nomeado para você antes de qualquer interrogatório se desejar. Se você decidir responder às perguntas agora sem a presença de um advogado, você tem o direito de parar de responder a qualquer momento. O que é isso? Bianca, o que é isso? O que é isso? É o direito de Miranda. É o direito de Miranda. Que é um termo, na verdade, de onde surgiu o direito de Miranda? Em 1966, teve um caso de um homem chamado Miranda e contra o estado do Arizona, nos Estados Unidos. E nesse caso, esse homem ele estava sendo acusado de estupro e outros crimes. E ele foi, quando chegou no tribunal, ele já tinha confessado o crime, já tinha sido acusado, já tinha falado tudo aquilo que ele tinha feito, mas ele fez isso de forma coagido. Ele não fez isso na presença de um advogado, orientado, de forma consciente. Ou seja, ele fez aquilo pressionado. Ele foi acusado e ele foi preso. Só que a partir daquele momento, os Estados Unidos decidiram na Constituição Federal que para que alguém pudesse ser acusado, ele tinha que ter conhecimento de quais eram os seus direitos. Quais eram os direitos dele? Ele tinha direito a um advogado, ele tinha direito a não falar algo que pudesse incriminá-lo, ele tinha direito a permanecer em silêncio, e se ele não pudesse pagar um advogado, esse advogado seria constituído pelo Estado. O Estado forneceria um advogado para ele. Isso é uma regra nos Estados Unidos. Porém, em outros países ocidentais, eles também seguem essa mesma regra. Aqui no Brasil, ele não tem essa regra igual, exatamente da mesma forma, mas o artigo 133 da Constituição Federal vai dizer que o advogado ele é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Ou seja, significa que um advogado é fundamental para o funcionamento do sistema judiciário e que o profissional não pode ser responsabilizado por suas opiniões e ações realizadas dentro do limite do exercício da sua função. Então, num caso de criminal, é indispensável a figura do advogado. O advogado é extremamente importante. Ninguém pode chegar, por exemplo, num tribunal do júri sem a presença de um advogado. Quando há um crime, quando há uma acusação, é necessária a presença de um advogado. Além do advogado, nós também temos uma outra figura dentro do judiciário, além do juiz. Há o réu, que é a pessoa que está sendo acusada, o advogado, que é a pessoa que está trabalhando em defesa daquela pessoa que está sendo acusada, o juiz, que é a pessoa que julga as ações e dá a sentença e também conduz aquele tribunal, e o promotor de justiça, que é a pessoa que, em nome do Estado, ela vai formalizar e fazer a acusação contra aquela pessoa. Então, a gente sempre fala, né, que, pelo menos assim, quem conhece um pouquinho de direito, né, as pessoas falam assim, né,
que você tem que ter, no filme O Poderoso Chefão, ele fala que você tem que ter duas coisas. O que que é? Quem lembra? Fernando, que é cinéfilo. Ele fala que você tem que ter duas coisas. Você tem que ter um bom advogado e um bom contador, né? Você precisa ter um bom advogado e um bom contador. E você não deve mentir para nenhum dos dois, né? Porque são as duas pessoas que podem te ajudar ou te complicar, né, na hora que você precisa. E o advogado pressupõe que a pessoa que está ali contratando o serviço do advogado, ela vai ser sempre honesta com o advogado, ela vai sempre falar a verdade para o advogado, né? O advogado fala assim, né? Se for para mentir, pode deixar que eu minto. Para mim, você tem que falar a verdade. Então, o bom advogado, principalmente o advogado criminalista, ele não é aquele que consegue defender uma pessoa que é inocente. Mas, obviamente, o advogado bom é um advogado que consegue livrar a cara de alguém que é culpado e muito culpado, né? Então, no Brasil, a gente tem um conceito um pouco deturpado do que é a justiça, porque um dos símbolos da justiça, né, a imagem da justiça é a equidade, né? É a igualdade em que todas as pessoas elas são iguais perante a lei, mas a gente sabe que isso não é uma verdade, né? Então, se você cometer um crime, você pode ser preso e com certeza você será acusado e será preso, mas o que vai definir a sua pena não necessariamente é a gravidade daquilo que você fez, mas muito contra quem você fez, por que você fez, e outras coisas a gente não vai entrar no mérito, mas se você acompanha um pouquinho de política, você sabe aí que existem aí pesos e medidas completamente diferentes para pessoas diferentes. Então, assim, isso é a justiça. Porém, a gente está falando da justiça de Deus. E diante de Deus, imagine que todos nós, vamos comparecer diante de Deus um dia. E ninguém pode dizer que é indesculpável diante de Deus. Eu não sei se vocês lembram, mas no ano de 2023, o pessoal que acompanha futebol vai lembrar com certeza, né? Com certeza absoluta. No ano de 2023 teve uma CPI, e essa CPI investigava pirâmides financeiras. E o Ronaldinho Gaúcho foi convidado a depor. O Ronaldinho Gaúcho foi convidado a depor por uma acusação contra ele de que ele estaria envolvido nessas pirâmides financeiras que prometiam lucros de 400%, entre outras coisas. E numa audiência da CPI que o Ronaldinho Gaúcho compareceu, o deputado Alfredo Gaspar chamou ele ali no interrogatório e fez algumas perguntas para ele. Olha as perguntas que o deputado Alfredo Gaspar fez para o Ronaldinho Gaúcho. O senhor ainda tem contrato com a Nike? O Ronaldinho respondeu, sim. O senhor usa bonés, boina e camisa da Nike por obrigação contratual ou porque também gosta do produto? Aí ele falou, porque eu gosto do produto. O senhor anuncia Nike? Sim, eu faço propaganda da Nike há muitos anos. Aí o deputado perguntou, eu posso confiar na qualidade dos produtos da Nike? O que o Ronaldinho respondeu? Fico em silêncio. E ele continuou respondendo isso durante muito tempo. E depois dali para frente, tudo que se perguntava, ele falava, fico em silêncio. Por mais idiota que a pergunta fosse, ele sabia que ele tinha a prerrogativa legal de não precisar falar nada que pudesse ser usado contra ele. Isso era um direito garantido constitucionalmente pelo STF. Ali ele não estava numa audiência, ele não estava sendo julgado, mas aquele interrogatório seria suficiente para que ele pudesse posteriormente ser acusado. Então, naquele momento, ele faz uso desse direito constitucional de não produzir prova contra a si mesmo, e ele vai dizer, fico em silêncio diante de toda e qualquer pergunta que viesse depois dali. Porque ele estava sendo acusado de falar de uma empresa e prometer ganhos. Então, assim, na acusação, se ele diz que é para usar alguma coisa, é porque aquilo é bom, aquilo funciona, aquilo faz sentido. Então, se ele pergunta, a Nike é uma empresa de qualidade, produtos são de qualidade? Sim, são de qualidade. Então quer dizer que você recomenda porque você usa e porque você confia? Sim, eu recomendo que eu use e confio. Então você recomenda a empresa, na época era... eu esqueci o nome da empresa agora, mas era 18K, se eu não me engano. 18K, você recomenda a 18K,
né? Ou seja, ele poderia falar algo que pudesse trazer complicações para ele, ele sabia disso. Só que diante de Deus, não importa o quão bom nós constituamos um advogado terreno, e a gente pode ser muito bom em falar ou não produzir provas contra nós mesmos, mas diante de Deus não existe ninguém inocente. Esse é o primeiro ponto. Então, às vezes a gente acha que existem pessoas que são muito boas e que escapariam do juízo divino. Tem uma forma de evangelização. Há um tempo atrás, eu via muito na internet esse tipo de conteúdo, que é o seguinte: tem a pessoa que ela chega para evangelizar e ela vai, entrega o folhetim e fala assim: Jesus te ama. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. É uma forma de evangelização válida? Sim, é. E para muitas pessoas é a única forma que a pessoa aprendeu e é o que ela sabe e ela faz. E há um propósito sincero nisso. Só que essa outra forma de evangelização, ele chega para a pessoa e fala assim, né? Para a pessoa, fala assim: você se considera uma pessoa boa? A maioria das pessoas responde o quê? Sim, a maioria das pessoas, 100% das pessoas, 90% das pessoas aí fora, que não estão na igreja, elas se consideram uma pessoa boa. Sim ou não? Sim ou não? Acho que a pessoa ruim é a pessoa que está no presídio, a pessoa que está abusando de criança, a pessoa que está roubando, e não é só roubar, tem que roubar uma classe específica, porque a pessoa que rouba de rico está tudo certo, né? Então, a pessoa, ela se considera uma pessoa boa. Se considera uma pessoa boa, sim. Aí a pessoa responde sim. Fala assim, você... Aí ele faz mais algumas perguntas e ele chega no seguinte termo: você conhece a palavra de Deus? Sim. Fala assim, você conhece os mandamentos de Deus? Sim. Você já quebrou algum desses mandamentos? Quais são esses mandamentos? Não roubar, não matar, não dizer o nome de Deus em vão, e outros mandamentos, né? Não adulterar. Aí você pergunta para a pessoa assim: você já adulterou? A pessoa fala não. Você já roubou? A pessoa fala não. Você mente? A pessoa fala não. Ali, você fala, realmente eu estou diante de uma pessoa boa, né? Só que o mandamento de Deus, ele é aperfeiçoado. No Antigo Testamento, não eram só os 10 mandamentos, a gente sabe aqui na igreja, a gente fala isso o tempo todo, que eram 613 mandamentos que a nação de Israel deveria cumprir, e eles não cumpriam. Mas só pegando alguns mandamentos, a pessoa fala assim: eu nunca menti. Quem aqui nunca recebeu aquela ligação, fala assim: fulano está aí? E quando você não quer atender, o que você fala? Não. E quando liga e alguém pergunta assim, fala assim: eu estou falando com fulano, e é o banco ligando. Você fala o quê? Não. E quando a mãe está do lado e fala assim: quem é? É fulano de tal. O que a mãe fala? Fala que eu não tô. Aí o que a gente faz? A gente mente ainda em nome da mãe. Ela não tá. Então, já mentimos, sim ou não? Sim. Alguém aqui, aí a gente fala assim: mas... Então a gente sabe que a gente já mentiu. Ok. Fala assim: eu nunca roubei nada de ninguém. Ninguém aqui nunca pegou um livro na biblioteca e não devolveu? Sim ou não? Já. Aconteceu. Pegou uma caneta para preencher um documento e chega em casa e fala: ih, caramba, caneta. Sim ou não? Sim. E o pessoal, os betelinos aqui, o pessoal que estuda, eles fazem faculdade. Não vou nem falar desse tipo de pecado. Não vou nem falar desse tipo de pecado. Não vou nem falar desse pecado específico. Hoje eu vou ser bem light. Hoje eu não vou entrar muito de sola. Não vou nem entrar de sola. Eu vou contar uma historinha para vocês. Eu vou contar uma historinha para vocês na sequência disso que eu vou falar agora. Lembrem o gancho aí. Alguém aqui já baixou um PDFzinho de um livrozinho que tem ali os direitos autorais e que vende? O livrozinho custa R$70 e está grátis lá no Google. Alguém aqui já baixou? Já tirou xerox de documento? Já tirou xerox de livro? Então isso é roubo. É roubo.
Porque esse livro, ele tem direitos autorais. Alguém aqui... Hoje não tem mais, né? Mas antigamente tinha o quê? O MP3, a gente pegava, entrava naquele sitezinho, né? De torrent, ou aquele site para baixar as musiquinhas, baixava as musiquinhas, colocava no MP3, para não comprar o CD, né? Então, isso é roubo. Alguém aqui já fez isso, sim ou não? Já. Alguém aqui, aí a gente fala assim, adultério, né? A Bíblia diz assim, se olha para uma mulher ou para um homem com desejos impuros, você já adulterou no seu coração. Então, a gente sabe que nós somos pecadores. E aí, imagina o seguinte, as pessoas falam assim, né? No mundo, antes de falar isso, ó, tá vendo? Eu já ia esquecer. Eu tinha um professor, o nome desse professor era professor Clóvis, né? Um amor de pessoa, um homem assim que se eu ouvia ele falar, você tinha vontade de chorar. Várias vezes a gente saía da aula dele chorando, de tão amoroso que ele era, falar de Cristo. Teve uma aula que ele ficou umas 3 aulas falando só sobre o Salmo 23, só sobre o Salmo 23, professor de hebraico, de exegese, um amor de pessoa. E um dia ele deu uma prova. Aí ele deu a prova e ele falou assim, ele pegou e falou desse jeito, falou assim, eu não vou ficar olhando vocês, né? Vocês são tudo crente, tem o Espírito Santo de Deus, né? Papai do céu tá vendo. Papai do céu tá vendo, e eu não vou ficar olhando, eu não vou ficar vigiando ninguém, né? O Espírito Santo de Deus é na vida de vocês. E beleza, né? A gente pegou a prova, todo mundo pegou a prova ali, né? E uns fizeram a prova, né? Não vou nem falar quais meios utilizaram, mas eu tenho um amigo meu, o pastor André, o André Ferraz, ele, na hora, bateu uma crise moral nele, assim, tão pesada, que ele fez a prova, só ele e Deus e o Espírito Santo, e na hora ele falou igual Jesus, Pai, por que me abandonaste? Porque na hora ele viu que ele estava sozinho. E ele terminou a prova, tal, entregou a prova, foi embora para casa pensativo na vida dele. Chegou na hora de entregar a prova, o professor entregou a prova e ainda tirou um barato que ele tinha sido o único que tinha ido mal na prova. Aí, o único que tinha ido mal na prova era o único que tinha sido de fato crente ali naquela situação, e ainda o professor ainda tirou um barato dele, porque eu acho que ele tinha tirado 2. Meu não, do André. E aí ele falou... Hã? Tava, mas eu vou usar do meu direito constitucional de não produzir prova contra mim mesmo. De não produzir provas contra mim mesmo. Então, nesse momento, todo mundo que estava ali na sala, né, tinha conseguido tirar boas notas. O André tirou uma nota ruim, né, e passou. Então a gente, diante disso, né, a gente vai ver que o Espírito Santo... bom, ainda bem. Então a gente, nesse dia o André, ele simplesmente foi mal na prova, falou, né, tudo, e isso aí foi um motivo que a gente ri até hoje, faz piada disso até hoje, brinca até hoje, né. E quando... Gente, eu me perdi todo aqui. Não, vamos lá. Calma, que vocês estão piorando a minha situação. Então, nessa situação, o André foi mal na prova, tal, e ele simplesmente tinha se tomado, né, dessa consciência moral. Mas todos nós pecamos. Todos nós pecamos. A Bíblia diz que todos pecaram. Imagina que se você chegasse hoje fosse o dia da sua morte. As pessoas, elas têm a mania de dizer assim,
só Deus pode me julgar. As pessoas não falam isso, dizendo a respeito da vida delas? Se essa é uma verdade, isso deveria ser uma coisa que preocupa a pessoa ou alivia? No dia do nosso julgamento, alguém poderia dizer que não é culpado? Sim ou não? Se hoje fosse o dia da sua morte, você seria surpreendido. A gente falou só de 4 pecados. E todos, eles foram surpreendidos em algum pecado. Certo ou errado? Então, se eu sei que eu sou culpado, o que eu vou fazer? Eu cometi um crime, eu sou culpado. É brincadeira, viu, seu polícia? Eu cometi um crime, eu sou culpado. O que eu vou fazer? Eu vou procurar um advogado, não é isso? Mas não só um advogado, eu vou procurar um bom advogado. Porque um bom advogado é aquele que pode livrar minha cara sabendo que eu sou culpado. Não é se eu sou inocente, é se eu sou culpado. E a gente sabe, todos nós sabemos que nós somos culpados. Então, nesse caso, a gente vai procurar um advogado que seja capaz de livrar nossa cara. Ninguém vai procurar um advogado que seja pior do que ele. Eu me lembrei, durante essa preparação desse sermão, de um caso, não sei se vocês viram, a semana passada, há umas 2 semanas atrás, a polícia entrou na casa de uma mulher, de manhã, quase de madrugada. Tem uma lei que diz que a polícia não pode entrar na sua casa com mandado de prisão das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Depois das 5 horas da manhã, a polícia pode invadir sua casa com mandato de prisão. Com mandado de busca, ela pode entrar na sua casa. Chegou mais ou menos 5h30 da manhã, a polícia foi na casa de uma mulher, e aí bateram na porta, ninguém abriu, gritaram, a polícia. Aí a mulher desesperada, não abriu, a mulher ficou naquela, não abriu, a polícia com mandado de busca, o que a polícia faz? Arromba. Meteram o pé na porta e entraram dentro da casa da mulher. E aquela gritaria, criança chorando, a mulher histérica, brigando, tal, aquela confusão toda. Aí o que aconteceu naquela situação? A mulher falou assim, vocês invadiram a minha casa, tem criança, não sei o quê. E a polícia, no exercício ali da sua função, com o mandado de busca e com o mandado de prisão também, falou assim, Jennifer Nayara. Aí ela, quem é Jennifer Nayara? Vocês estão malucos, vocês entraram na casa errada. Está aí na internet, depois vocês procuram lá o vídeo. Aí a mulher começou a gritar. Eu vou chamar minha advogada. E começou a gritar, porque a polícia tinha invadido a casa errada. E chama a advogada. Aí a advogada vem. Aí o que acontece? A advogada é presa, porque a advogada era a Jennifer Nayara. É sério isso. É sério. É sério. Quando chamaram a advogada veio. Quem foi presa foi a advogada. Então, a figura do advogado é muito importante no exercício da defesa. E esse é o melhor exemplo que nós temos para dar aqui hoje. Que a advogada foi presa no lugar da mulher. Só que a mulher não tinha nada a ver com a situação. E aí nós chegamos aqui no que o apóstolo João está dizendo. Falou assim, olha, não pequem. Eu escrevo essas coisas para que vocês se abstenham de pecar. Não pequem. Mas se pecar, olha só, todos nós pecamos. E no tribunal, nenhum de nós seria declarado inocente. Nenhum. 0 pessoas. Então imagine que no dia do seu julgamento no tribunal, você chama um advogado. Qual que é a figura do advogado? O advogado é defender o acusado. Só que para defender o acusado, o advogado vai usar elementos, fatos, provas, contraprovas. E às vezes a tentativa do advogado é anular aquilo que tem contra a pessoa que está sendo acusada. Porque ela não pode provar que a pessoa é inocente. Mas se ela conseguir colocar em dúvida a acusação, ela já conseguiu o feito dela. Porque tem um princípio jurídico, é que se houver dúvida, é sempre em favor do réu. Ou seja, se tem dúvida que aquela pessoa cometeu aquele crime, na dúvida ela é absolvida. Só que diante de Deus, nenhum de nós seria absolvido, nem por dúvida e nem por falta de provas. Nós somos culpados. Diante de Deus, todos nós somos culpados. E naquela ocasião, a gente vai lembrar de Zacarias capítulo 3. Como que era no Antigo Testamento, só para vocês entenderem. Zacarias, ele era um sumo sacerdote.
Josué era um sumo sacerdote, Zacarias capítulo 3, do verso 1 ao verso 9. E a Bíblia diz que havia um tribunal ali. O anjo me mostrou o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás, o acusador, também estava ali ao lado direito. Do lado direito do anjo. Olha só. Imagine o seguinte, há um tribunal. Nesse tribunal havia o réu, que era o sumo sacerdote Josué. Havia um anjo, que representava a figura daquele que estava defendendo Josué. Havia um juiz, que era o próprio Deus, e havia um acusador. Qual que era a estratégia do diabo? Acusar o réu. Ele acusava Josué. Josué havia pecado? A Bíblia diz que sim. Ele estava com as vestes sujas. A Bíblia diz que Josué estava com as vestes sujas. Então aquela acusação, ela era fundamentada, ela tinha fundamento. Não era uma acusação sem prova. E diante de Deus, todos nós somos culpados. Ontem eu estava conversando com a Nicole e às vezes a gente se assemelha muito aos personagens da Bíblia. Se assemelha muito aos personagens da Bíblia. Mas não pelas suas qualidades, muito pelos seus defeitos. A gente José, quando fala mal dos seus irmãos. Nós somos Moisés, quando Deus manda a gente fazer uma coisa, a gente quer fazer de outro jeito. Nós somos Davi, quando ao invés de fazer aquilo que Deus está mandando e ir para a guerra, a gente está no palácio, curtindo, fazendo outras coisas e flertando com o pecado. Nós somos Salomão, quando rejeitamos o conselho de Deus, a sabedoria de Deus, para nos prostrarmos diante de outros deuses. Nós somos Paulo, quando ao invés de servir a Cristo, nós somos o perseguidor dos nossos irmãos. Nós somos Pedro, quando ao invés de estar aos pés da cruz, pescando almas, nós estamos ali negando a Cristo, pescando, fazendo qualquer outra coisa da nossa vida, abandonando a fé. Nós somos todos os homens da Bíblia, mas não pelas suas qualidades, mas muito pelos seus defeitos. E aí, Josué era justamente essa pessoa que estava sendo acusada, mas não sem causa. E Satanás era o promotor. Imagina o que é você ser um pecador inveterado, um pecador que só faz coisa errada o tempo todo, e tem alguém muito experiente para te condenar. Quem conhece o ambiente jurídico sabe que a figura do promotor é acusar. E o promotor, ele é considerado bom, não é quando ele acusa alguém e consegue prender alguém que ele é culpado. É quando o promotor consegue condenar um inocente. É o trabalho dele. É o trabalho dele. Então, se ele está acusando alguém, se aquela pessoa que é inocente, ela é absolvida, aquilo não representa que a justiça foi feita para o promotor. Representa que ele perdeu. Da mesma forma, um advogado, quando o advogado está ali defendendo o inocente é acusado, ou defendendo um culpado e o culpado é inocentado, representa duas coisas, ou que ele ganhou ou que ele perdeu. Agora imagine você culpado e tendo um acusador experiente, que é o próprio Satanás contra você. Qual a chance que você tem de ser declarado inocente? Qual a chance que você tem de ser tornado inculpável? Zero. Mas a palavra de Deus diz que, então João, ele fala assim, olha, não pequem. Não pequem. Mas se vocês pecarem, vocês têm um advogado que defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Olha só o que ele está falando. Ele está dizendo que o nosso advogado é Cristo. E o melhor de ter o advogado como Cristo é que ele nunca perdeu uma batalha. Mas ao contrário do advogado terreno, que para ele te inocentar, ele tem que mentir, ele tem que exaltar suas qualidades, ele tem que dizer que você não fez nada daquilo, que você é bonzinho, que você é um santo. Cristo, ele vai falar dos seus defeitos, ele não vai ocultar os seus defeitos.
Só que existe uma doutrina que é a doutrina da justificação, que é nos tornar justos diante de Deus. E a única forma de de Cristo fazer isso, não é dizendo que nós somos inocentes, é porque Ele tomou o seu lugar na acusação. No banco dos réus não está mais o Felipe, pecador, não está mais o Ricardo, não está mais o Edivaldo, não está mais a Luciana, não está mais você, pobre pecador inveterado, está Cristo, e Ele sim é sem pecado. Ele sim é justo. Olha o que diz. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos pecados. Ele é o sacrifício. A pena para o pecado é a morte. Não é a pena para um pecado, como foi falado aqui hoje, para todos os pecados. A pena para o pecado é a morte. E Cristo morreu. Vocês conseguem entender qual foi o preço que Jesus pagou para que hoje nós estivéssemos aqui sendo declarados justos e inocentes diante de Deus? Vocês conseguem perceber o preço que foi pago? A graça não foi de graça. A graça teve um alto preço. O mais caro de todos. A pior pena que podia existir. A pior pena que podia existir. Jesus, Ele tomou o nosso lugar na acusação. No banco dos réus não está mais nós, que jamais seríamos declarados inocentes, por melhor que o advogado fosse. Não importa qual mentira que o advogado terreno tivesse que contar para livrar a sua cara, seria impossível livrar a sua cara. Na acusação da minha e da sua vida, tem câmera, tem vídeo, tem prova, tem testemunha, tem vestígios daquele crime que é o pecado nas nossas vidas. Ninguém podia te livrar da condenação do inferno. E ainda tem um promotor extremamente experiente, Satanás, para te acusar. A chance de você se livrar disso é zero. Mas agora no banco dos réus não está mais você, não está mais eu, mas o próprio Cristo, que antes deles ter o direito de sentar no seu lugar, Ele já cumpriu a sua pena. Ele já pagou a sua pena. Antes de Cristo, todas as pessoas que sentavam no banco dos réus, eles recebiam a justa condenação pelo seu pecado, que era a morte. Mas no dia que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o diabo, ele perdeu o lugar dele de acusador diante de Deus. O diabo, ele não pode mais te acusar diante de Deus. Não há acusação contra os escolhidos de Deus. É Deus quem os justifica. Não há acusação. Você consegue perceber que não há mais acusação contra a minha e contra a sua vida diante de Deus. O diabo perdeu o emprego dele de acusador diante de Deus. Olha só o que Zacarias capítulo 3 diz, que é um livro messiânico. Satanás, eu, o Senhor, rejeito as suas acusações. Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreende. Este homem é como uma brasa tirada do fogo. O que esse texto está dizendo sobre o papel de Cristo na vida do cristão? Ele rejeita a acusação que há contra a nossa vida. O diabo não pode mais te acusar. Não há acusação contra os escolhidos de Deus, porque é Deus quem o justifica. Você é pecador? Sim, mas justificado por Deus. O diabo não pode mais te acusar. Ele perdeu o lugar dele de acusador diante de Deus. Na cruz do Calvário, o acesso ao tribunal de Deus, o diabo não tem mais. Ele não pode mais chegar diante de Deus e dizer assim: ele pecou. Ela pecou. O diabo não pode fazer isso. O único lugar que ele pode te acusar é na sua mente, mas não diante de Deus. E isso ele faz com maestria. Isso ele faz com certa perfeição. Isso ele faz com certa perversidade. Ele o tempo todo nos acusa na nossa mente de que somos pecadores. Mas o apóstolo João, ele diz assim: olha, se vocês confessarem os seus pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. O que se exige é que nós, como cristãos genuínos, tenhamos
a coragem de confessar os nossos pecados, que já foram perdoados na cruz do Calvário. Quais pecados? Ele diz todos, o sacrifício para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas os pecados de todo mundo. Não há um único pecado sequer que a humanidade tenha cometido até hoje, ou que ainda vai cometer, que o sangue de Cristo não seja suficiente. Não há um único pecado. Não há um único pecado. Sabe qual que é a grande questão? É que o mundo acha que todas as pessoas são boas. E tem algumas pessoas que são muito ruins. Por que é incoerente para o mundo que as pessoas ruins, elas tenham acesso à salvação, acesso a Cristo? Porque para eles isso não é justo. Ah, mas ele roubou. Ah, ele matou, ele estuprou e agora fala que é crente? É, fala que é crente. Porque ele foi justificado. E não foi só pelo pecado da mentira que Jesus morreu. Não foi só pelo pecado do adultério que Jesus morreu. Não foi só pelo pecado da idolatria que Jesus morreu. Jesus morreu por todos os pecados. Todos os pecados. Todos. E não importa qual é a sua pena. Diante do tribunal de Cristo, ou você é culpado ou você é inocente. Não tem muito culpado ou pouco culpado. É culpado ou inocente. E todos nós seremos declarados culpados. Mas nós temos um advogado. Esse advogado, ele não está ali para ressaltar as nossas qualidades. Ele não precisa que você seja uma pessoa boa para que você seja inocentado. Porque o sacrifício dele é suficiente. Mas também diz que nós não devemos pecar. Isso não é uma licença para pecar, muito pelo contrário. Nós precisamos viver a santidade de Deus, porque nós somos muito perdoados, nós somos muito amados, e o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário não foi qualquer sacrifício, foi o maior preço que havia para ser pago, Cristo pagou por mim e por você. Ninguém podia livrar a minha culpa e a sua, se não fosse o próprio Cristo. E ele fez isso não nos defendendo, não do nosso lado. Cristo não te defende do seu lado, ele te defende do seu lugar. Ele tomou o seu lugar. É aquele advogado que ele fala, não é ele culpado. Julgue a mim. O advogado, ele tem uma figura auxiliar no processo. O advogado, se o cliente dele for culpado, ele vai dormir em casa. Ele sai do tribunal e vai jantar com a família. Se o cara pegou 30 anos de cadeia ou 50 anos, a vida dele segue. Mas Cristo não. Cristo, ele tomou o lugar da sua condenação, para que você saísse livre e nenhuma acusação há contra os escolhidos de Deus, porque é Deus que o justifica. No início da minha conversão, há muitos anos atrás, tem uma imagem que ficou gravada na minha mente que eu queria trazer para vocês hoje. Houve a gravação do DVD do Diante do Trono na Praça Campo de Bagatelle, lá em Santana. Faz muitos anos, foi no ano que eu conheci a Nicole, então já faz seguramente uns 20 anos. E nesse ano, teve o show e a gravação do DVD do Diante do Trono. E uma das músicas que foram cantadas, o André Adão cantou essa música e ele começou a ministrar. Ele falou assim, e ele cantava e dizia assim: Deus tem boas novas para mim. Deus tem boas novas para você. E ele começou a cantar, falar das boas novas, das boas novas, das boas novas. Aí ele falou assim, ele começou a falar: você quer saber qual a boa nova que Deus tem para mim? Você quer saber qual a boa nova que Deus tem para você? Você quer saber qual a boa nova que Deus tem para você? E todo mundo ali naquele ambiente de expectativa, no auge ali, já quase no final do show, todo mundo extremamente cansado. Ele falou assim, é que se o diabo vier lembrar você do seu passado, você vai lembrá-lo do futuro dele, que é no lago de fogo, debaixo dos nossos pés. Esse é a lembrança que nós temos que ter, de que Jesus morreu na cruz do Calvário, e ainda que o diabo tente te acusar, você tem um advogado que é justo, que é santo, que é fiel, e que nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu uma batalha. E ainda que o diabo venha se lembrar do seu passado, você precisa lembrá-lo
do futuro dele, que é no lago de fogo, debaixo dos nossos pés. E as palmas louvam ao Senhor Jesus.